Pessoal, antes da gente finalizar as nossas aulas de Word 2010, precisamos ver mais 3 guias que são guias auxiliares. São guias que aparecem aqui, depois de exibição, dependendo do que a gente tem selecionado naquele momento. Então, a primeira delas seria a guia Formatar, que é quando a gente tem alguma imagem ou objeto selecionado. A gente vai ter essa opção aqui. Então, clicando aqui em Formatar, a gente já tem diversas opções de alteração que vão influenciar aqui no comportamento, né, na forma como essa imagem é exibida. Muitas vezes a gente consegue fazer algumas correções aqui no Word mesmo, não precisando estar recorrendo a softwares, a outros softwares para fazer o que a gente precisa. Primeira delas é remover plano de fundo. Então imagine que você tem alguma imagem que ela tem um fundo branco ou qualquer cor de fundo e você gostaria de remover, deixando esse fundo transparente. Então o Word já tem essa opção para nós. Então, só clicar aqui. Ele tenta entender já qual é a cor predominante, no caso ele deve ter encontrado a cor preta, né? E aí, se você der um pouquinho de zoom, tudo que tiver em rosa, ele vai remover para nós, tá? Assim que a gente der manter alterações. Pode ver que ele deu uma alterada na tela aqui, mas para quê? Para a gente marcar as áreas a manter, marcar áreas a remover ou até excluir marca, tá? Descartar todas as alterações. Aqui é bem intuitivo, mas vamos dar um exemplo que a gente deseja manter aqui, ó. Aqui já tem um quadrado meio pré-definido, mas daqui, aqui, tá? E a gente vai fazendo toda essa seleção aí, tá? Até terminar toda a área que a gente quer manter aqui. E aí, manter alterações. Pronto. A partir de agora, toda essa parte aqui da nossa imagem está transparente, tá? Então isso já é bem bacana, ajuda bastante aí se a gente tiver com esse tipo de necessidade. Depois as correções que ele faz de brilho e contraste e nitidez, tá? Cada uma aqui, basta a gente colocar o mouse em cima, ele vai falar tanto que ele está alterando tanto de brilho quanto de contraste e já dá uma pré-visualização para nós ali na própria imagem, tá? Então aqui foi feita a nossa alteração. Também a nível de cores, de repente a gente quer uma cor em destaque, né? Em evidência em toda a imagem, a gente consegue também fazer isso aqui no Word. Efeitos artísticos, se você quiser dar algum efeito na imagem também, tá? Imagine isso aqui numa foto, dependendo, pode ficar legal, pode ser que te agrade. E aí você utiliza no seu documento. Depois, compactar imagens. Isso ele faz se você tiver fotos muito grandes, muito pesadas, ele compacta elas para deixar o arquivo mais leve, né? Ou seja, menor, né? Em tamanho. Às vezes você precisa enviar isso por e-mail ou por algum meio que o tamanho faça diferença. Reduzir e compactar o tamanho das suas imagens pode ser que te ajude. Alterar a imagem. Alterar a imagem funciona o seguinte. Você já enquadrou, já deixou sua imagem toda certinha, bacana, só que de repente você precisa trocar ela por algum motivo, e aí ao invés de você selecionar ela, deletar e inserir a outra e recolocar todas as propriedades que você já tinha colocado antes, você só simplesmente clica em alterar a imagem. Então, alterando a imagem aqui, vamos colocar essa hortência, e aí ele reinsere exatamente no lugar onde já estava. Tá? Isso é bastante útil porque, dependendo de como você manipula as imagens, ela pode alterar o texto de forma que não te agrade. E depois redefinir imagem. Claro, depois que você aplicou um monte de efeito e correção na imagem e tudo mais, ao invés de você vir aqui um a um deles e retirar, você pode simplesmente redefinir essa imagem, tá? Clicar no botão, pronto, ela volta no seu formato original. Em seguida, a gente tem estilos de imagem. Então, da mesma forma como a gente já viu os estilos de texto aqui, de parágrafo, a gente pode aplicar estilo também em imagem, tá? Só que também que vai implicar em efeitos visuais, tá? Então, aqui a gente tem vários que o Word oferece para a gente, para estar aí aplicando na imagem, tá? E é só vir aqui, clicar, e assim como os estilos que a gente já viu,
vai seguir a mesma regra. Qualquer alteração que a gente fizer no estilo vai alterar para todos, tá? Depois a gente tem borda da imagem, uma aplicação de cor da borda, aplicação de efeitos, tá? E também de como essa imagem pode ser exibida aqui, né? Com alguma legenda, alguma coisa nesse sentido. Lembrando que os estilos aqui já é uma sequência de propriedades dessa. Então, você pode ou aplicar uma propriedade específica que você queira, ou aplicar um estilo que já é um grupo dessas propriedades aqui. Depois a gente tem a parte de organizar, que a gente já viu, tá? A gente já viu na guia layout da página, tá aqui o organizar. É exatamente o mesmo, tá? Então a gente não vai repassar dessa vez. E também o tamanho, se você precisar colocar o tamanho exato da imagem, se você já sabe, por exemplo, se fosse uma foto 3x4, tá? Você aplicaria o tamanho da imagem aqui e o Word vai colocar essa imagem no tamanho para você. Também você pode cortar ela. Um exemplo, se a gente quiser tirar um pouco aqui, deixar ela mais quadrada, por exemplo, tirar um pouco do fundo ali, clicando em cortar o Word deixa essas opções aqui pra gente, ó. E em qualquer um deles é só arrastar e ele vai fazer o recorte para nós. Só tirar a seleção e tá feito o nosso recorte. Isso é diferente de remover o fundo, tá? Que a gente já viu aqui, remover o plano de fundo. Esse só recorta mesmo e só recorta de forma quadrada, tá bem? Assim a gente fecha a nossa guia formatar para alterações de imagem e as próximas guias que a gente vai ver são as de tabela. Então, a gente já tem uma tabela feita aqui, tá? Só para nível de exemplo. Então, veja bem, assim que a gente selecionar a tabela, terão as guias aqui, ó, Design e Layout, tá? São as guias de tabela. São diversas opções aqui também que a gente tem, que vão alterar o comportamento dessa tabela no nosso documento, tá? E a primeira delas é opções de estilo de tabela. Isso é bastante interessante, dependendo da informação que você está trazendo nessa tabela, para o Word entender qual é a formatação dessa tabela, no sentido, se você tem uma primeira linha com informações principais, uma coluna com informações principais, e assim por diante, né? Então a gente está falando aqui para ele que a gente tem uma primeira coluna aqui, né? Exibir formatação especial na primeira coluna da tabela. E assim como a linha de cabeçalho vai valer o mesmo, linha de totais, ou seja, imagina que aqui você tem uma planilha uma relação de custos, e aqui na última linha vai ser tudo total. Então eu tenho linha de totais nessa tabela? Tenho, não tenho? Pode ver que aqui em estilos de tabela, dependendo da forma como tiver demarcado isso, ele atualiza aqui. Vou dar um exemplo. Olha lá no linha de cabeçalho, quando a gente clica, como o estilo aqui, ó, atualiza, ou seja, ele vai ter uma linha de cabeçalho aqui, tá? Ele vai ter uma linha de totais, ele vai ter uma primeira coluna aqui, né? E assim por diante. A gente quer colunas em tiras, por exemplo, ou a gente quer só linhas em tiras, não queremos linhas em tiras, tá certo. E aí, tudo isso vai interferir como? O Word vem com essa tabela com grade como estilo padrão para a tabela. Mas de repente a gente quer aplicar aqui, ó, um estilo diferenciado para a nossa tabela, com algumas coisas em destaque e outras não. Isso vai valer, por exemplo, se a gente quiser inserir novas linhas nessa tabela, né? Vamos dar uma olhada então nas diferenças que as formatações dão aqui, ó, tá? Então essas são formas de dar uma cara mais agradável para nossas tabelas, o que nada impede também da gente utilizar a mais básica de todas, né? Ou até mesmo a tabela simples em grade, tá? Mas são formas aqui da gente fazer isso de forma muito automática e muito rápida. Depois a gente vai ter a parte de sombreamento, que é necessariamente colocar um fundo colorido na célula que está selecionada ou na tabela inteira, tá? A gente já viu lá na primeira aula como selecionar texto, e aqui para selecionar a tabela a gente pode selecionar a coluna chegando próximo aqui na linha da coluna, ó, ele fica com esse cursor, a gente seleciona a coluna, tá?
Podemos clicar e arrastar também. O mesmo vale aqui para linha, né? Ó, ele tem aqui, esse aqui seleciona só a célula, porque o cursor está dentro da célula, mas do lado de fora também ele vai selecionar as linhas, com o cursor invertido dessa forma aqui. Tá? Então, dependendo do que tiver selecionado, a gente pode aplicar um sombreamento, uma cor, ou bordas, né? A gente pode tirar todas as bordas da seleção, ou, enfim, aplicar somente uma borda específica que a gente queira, por exemplo, entre as células e assim por diante, tá? Aqui é a parte da gente brincar com o visual da tabela. Depois, se a gente quiser desenhar bordas, né, não é o nosso caso, mas enfim, eu seleciono um estilo de borda aqui e clico onde eu quero aplicar esse estilo. No caso aqui, ele está aplicando em todas as arestas, né, dessa tabela que eu estou clicando com o mouse. Tá? Aí eu posso tirar esse botão desenhar tabela, que ele fica ativado. Eu posso, por exemplo, enquanto eu tiver com o botão desenhar tabela ativado, inserir uma divisão aqui de células aqui dentro e assim subsequente, tá? É assim que funciona o desenhar tabela. E também temos o borracha. O borracha é quando eu quero apagar uma divisão que eu fiz ou que o próprio Word fez, tá? É uma forma aí de estar manipulando essa tabela. Quanto mais a gente manipula, mais bagunçado fica aqui nesse caso, né? Mas é assim que funciona. As ferramentas estão aí, a gente pode utilizar aí tranquilamente. Beleza? Assim a gente finaliza a guia design de tabelas e por fim, por último, a nossa guia layout. Essa também é bastante bacana, também ajuda muito aqui a manipular essa tabela. Então o que eu vou fazer agora vai ser excluir ela aqui, vou inserir uma nova tabela. Vai ficar mais fácil da gente ver as alterações que a gente vai fazer. Para excluir uma tabela, não adianta só selecionar e apertar Delete no teclado. Isso só faz com que a gente apague os conteúdos das células. Então, o interessante aqui é clicar com o botão direito e aí sim excluir tabela. Tá? E aí a gente vai inserir uma tabela novinha, branquinha, tranquila. Beleza? E aí guia layout. Primeira delas é selecionar. Então aqui ele já auxilia a gente a fazer uma seleção dentro da tabela, tá? Essa seleção não é necessariamente para o texto. Então podemos selecionar a célula, a coluna inteira, a linha inteira ou a tabela inteira, tá? Isso mediante do que está selecionado. Exibir linhas grade. Para que isso é útil? De repente eu estou utilizando uma tabela, por algum motivo eu estou sem borda nenhuma na tabela e aí eu não consigo ver as células. Aqui eu consigo, elas aparecem tracejadas, mas não que elas estejam tracejadas, elas não vão ser impressas, tá? Mas eu consigo ter uma guia para eu poder trabalhar, tá? Então no caso de não ter bordas na tabela, a gente usa essa opção. Propriedades, aqui a gente tem uma série de propriedades. Não vamos aprofundar nisso, principalmente porque a grande maioria delas está aqui fora. Mas é uma forma unificada de fazer alterações na nossa tabela. Tá? Depois, excluir. A gente pode excluir também, mais uma vez, a coluna, linha ou a tabela inteira. Inserir linha. Isso aqui é bem prático também, tanto para cima quanto para baixo. Inserir coluna também, tanto à esquerda quanto à direita. Mesclar células, isso aqui é bastante interessante. De repente aqui, ó, a primeira parte da sua tabela é o título da tabela, por exemplo. Ela é assim, ó, tabela de custos. Mas aí você precisa que isso seja exibido aqui na tabela inteira. Então você seleciona todos esses caras aqui, né, a sua linha, ou na verdade as células que você deseja mesclar. Você pode clicar com o botão direito e dar mesclar células, mas o botão está aqui em layout, mesclar células, e aí está feito. Aí tudo isso aqui virou uma célula só. Assim como você consegue também fazer o inverso, dividir célula. O Word vai te perguntar em quantas colunas e linhas você quer dividir essa célula. E também dividir tabela. De repente você chegou no nível da sua tabela que você precisava desgrudar uma da outra. Então você vai selecionar onde você quer dividir ela e clicar com o botão. E aí ele faz o trabalho.
ele transformou isso em duas tabelas distintas, tá? Com propriedades distintas e assim por diante. Por exemplo, essa aqui eu poderia aplicar um estilo e essa aqui de baixo aplicar outro. Depois a gente tem o autoajuste. Por que o autoajuste? De repente, você quer que essa tabela já se preencha no máximo da página, sem precisar ficar aqui alterando manualmente a largura dela e tal. Você vai utilizar aqui o autoajuste, tanto para ele fazer automaticamente, ou para ele ter uma largura fixa da coluna, para ele não mexer de forma alguma na largura dessa coluna também, ou seja, para ele não se ajustar automaticamente. Você pode definir o tamanho específico que você quer. No caso aqui, ele só está falando da célula, né? Então, por exemplo, para ter uma alteração de altura, precisaria ter pelo menos a coluna inteira selecionada. Mas, na largura, ele consegue alterar célula a célula, mas também ele altera a coluna toda. Depois a gente tem distribuir colunas ou linhas. Como que funciona isso? De repente, você fez algum ajuste, por exemplo, você gostaria que a tabela inteira tivesse essa largura, só que aí ficou essas células aqui de um tamanho diferente das outras. E aí você teria que reajustar aqui de forma manual isso, e aí é claro que vai te dar um trabalhão, além de não ficar preciso. Então você seleciona o que você quer que reajuste, tanto a largura quanto a altura, de repente vamos fazer aqui também, para a gente ver a diferença. E vamos clicar aqui, distribuir colunas. Pronto. Aí ele colocou já todas as colunas no tamanho bem correto. Bem proporcional, né? Ou seja, igual a todos. E a mesma coisa vale para as linhas também. Se você tiver várias linhas, ele vai pegar o máximo que você selecionou e vai fazer a redistribuição do tamanho disso. Isso também é bastante útil. Depois a gente tem a parte de alinhamento. Esse cara aqui vai falar onde dentro da célula o texto vai ser exibido. Então vamos dar um exemplo aqui. Texto. Tá? Então não precisa nem selecionar, só tá com o cursor dentro da célula e clicar nos botões. Aqui ele já alinhou ao centro na parte de cima, aqui ele alinha ao centro tanto na vertical quanto na horizontal e assim por diante. Então, às vezes, por algum motivo você quer que o texto seja exibido nesse canto, é aqui que você vai, tá? Ele faz isso de forma automática, não importa o tamanho aqui da nossa célula, ele vai se corrigir e vai se virar. Direção do texto também. Às vezes você precisa do texto escrito na vertical, né? Ou ao contrário aqui. Então ele dá essas três opções, né? Para você colocar o seu texto. Isso pode ser muito usado às vezes. Por exemplo, vem alguma legenda para o lado de cá. Tipo assim, você está fazendo uma tabela e aí essas informações são do mês de julho, por exemplo, e aí você pode colocar isso aqui, né? Nível de exemplo. Depois a gente tem margem da célula, porque não só a nossa página tem margem, como a célula também tem. Então, também, pode ver que por padrão superior e inferior vem zerado, ou seja, ele vem com o texto bem grudadinho aqui, mas a esquerda e a direita tem também. Então você pode, por exemplo, só para a gente ver o efeito aqui, zerar essa margem. Então o texto vai ficar bem coladinho ali no limite da célula. Também são maneiras de estar fazendo essa manipulação. Por fim, dados. A gente já viu alguns botões que tem aqui, mas, por exemplo, a gente pode classificar, né? Como que funciona isso? Se a gente tem uma numeração aqui, 1, 2, 3, 4, ou palavras que vêm de A a Z também, selecionando aqui e dá classificar, o Word vai organizar as linhas aí de acordo com a ordem crescente que a gente pré-definir. Também é bastante útil se você já tiver digitado um monte de texto e precisar reordenar, ele vai fazer isso para você. Tá? Repetir linhas de cabeçalho. Repetir as linhas de cabeçalho em todas as páginas. Então, isso é interessante também. Se você tiver diversas tabelas no seu documento, ele vai automatizar isso para você. Se você precisar copiar isso, imagina se você tivesse que fazer isso um a um. Ele faz aqui para você. Ó. Converter texto. Converte a tabela em texto normal. Então vamos dar uma olhada no resultado que ele faria se fosse nessa tabela aqui. Ó.
separar com marcas de parágrafo? Pode ser. Pronto, ele colocou cada conteúdo de célula aqui em um parágrafo diferente, tá? Ele exclui a tabela e coloca todo o texto para fora. Isso também ajuda muito, porque se a gente fosse copiar aqui isso e colar, o Word ia entender que a gente está copiando a tabela e não o texto. E por fim, a fórmula. A fórmula é interessante porque ele dá algumas coisas básicas que a gente tem no Excel que a gente pode fazer aqui dentro do Word. Então vamos dar um exemplo. A gente está fazendo aqui uma tabela de custos. Então, sei lá, julho, vamos dizer que a gente tem alguns custos aqui, 18, um custo 20, um custo 15, e a gente quer uma soma desses caras aqui. A gente consegue fazer uma fórmula básica aqui dentro do Word, por exemplo. Ele já entendeu o seguinte: fazer a soma, ele colocou aqui de forma automática, left, ou seja, para a esquerda. Então ele entendeu que a esquerda da célula nossa que está selecionada tem algumas informações e que de repente pode ser que a gente queira somar elas, tá? A gente pode dar um formato final para essa célula, por exemplo, já que a gente está falando de dinheiro, né? E funções aqui a gente tem algumas que a gente pode usar, tá? A gente não vai se aprofundar nisso agora, mas beleza, ok, pronto. Ele somou esses 3 valores e colocou aqui para nós, tá? De forma já automática. Se é automático, a gente entende que se alterar alguma coisa aqui, ele vai refazer essa fórmula. Ele não refez. Atualizar campo. Pronto. E aí ele refaz a conta para nós, tá? Então é um pouquinho de Excel que tem aqui dentro do Word que pode estar sendo utilizado. Beleza? Então, aqui a gente encerra todas as nossas aulas de Word 2010. Eu agradeço por acompanhar até aqui e espero te ver nas próximas aulas. Muito obrigado.